Pela primeira vez, Danilo Gentili relembra seu último encontro com Silvio Santos e revela por que foi tão marcante para ele. Confere. Posso responder um cara aqui, ó, Leandro, viu, Feltrin? Claro, pode. Deu R$ 5, perguntou assim: "Que perseguição você sofreu? Continua empregado e no Brasil e fora da cadeia?" Eita. Não, não, eu quero responder, olha lá. Ô Feltrin, se eu pegar uma arma, viu, um revólver 38, encher de bala, mirar na sua cara, apertar o gatilho e errar o tiro, aí esse cara vai vir falar assim: "Ué, como assim o Danilo tentou te matar? Você está vivo? Não é Não, porque não é porque erraram o tiro que não tentaram me matar. Não é tem porque o prova cara material, né, de que tentaram acabar não com é você. não é porque o cara encheu o revólver de bala, mirou na minha cara e errou o tiro, que ele não tentou me matar. Você tem prova material. Primeiro que eu fui condenado à primeira instância de prisão pela Maria do Rosário. Se eu não fui preso, é porque ainda existe um resquício de bom senso aqui. Porque, é a esperança que eu tenho com o Léo Lins também. O Léo Lins foi condenado a 8 anos. Oi. Aí se o Léo na segunda instância, terceira instância não for preso, vão dizer que o Léo nunca sofreu perseguição, afinal ele está livre. Então é de uma ignorância gigantesca. Eu continuo empregado. Graças a Deus eu continuo empregado. E eu vou te falar uma coisa aqui que eu nunca falei, Feltrin. A última vez que eu me encontrei com o Silvio Santos, eu nunca puxei saco de chefe, de patrão. Como eu cresci em escola indo para diretoria sempre, eu sempre tive pavor, viu, Feltrin, de diretor, chefe, patrão. Eu falava, então eu via o Silvio Santos, eu tinha um misto de respeito muito grande pelo Silvio Santos, porque eu cresci assistindo e sou fã, e também de medo, porque ele era meu patrão no SBT. Então eu ficava feliz quando o Silvio Santos me chamava para o programa dele, porque eu sou fã, mas ficava com medo porque ele era meu patrão. Então, eu sou um cara, Feltrin, que eu não sei puxar saco, eu não sei fazer o social, eu só sei trabalhar. E eu nunca na minha vida tive qualquer puxação de saco com o Silvio Santos. Eu sempre o tratei com enorme respeito, enorme carinho, mas sempre distanciado, porque eu não gosto também quando os outros vêm puxar. Quem precisa vir puxar meu saco, eu já dispenso na hora, porque eu sempre acho que é uma coisa meio invasiva, de quem quer, segundo as intenções. E eu nunca puxei o saco do Silvio Santos na minha vida. Mas se vocês procurarem no YouTube, a última vez que eu me encontrei com o Silvio Santos, eu chorei. Eu não lembro se você estava lá, foi no Troféu Imprensa. Eu não lembro Quando se vocês nesse. estavam metálicos? Não, 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 não. Foi a última vez que eu me encontrei com ele. Eu chorei, porque ele falou uma coisa para mim que me emocionou. Tá no YouTube isso. Eu nunca na minha vida pedi um aperto de mão, um abraço pro Silvio Santos. Naquele dia eu pedi. Primeiro que eu tive um pressentimento que talvez fosse a última vez que eu fosse vê-lo. Foi um pressentimento que eu tive. E foi? E foi. Só que ali eu me emocionei com uma coisa que ele me disse. E isso que eu estou respondendo é a resposta para esse Leandro PS aí, que ele diz: continua empregado. O Silvio Santos me disse uma coisa naquele dia que foi o seguinte, procure no YouTube. Ele falou: Danilo, você para mim é o cara aqui da noite do SBT, eu gosto de você e você só vai sair daqui se você quiser. E eu chorei porque eu entendi o que ele estava falando. Naquela época, tinha muita gente ligando sim no SBT, era a época do governo Bolsonaro, pedindo sim minha cabeça, fazendo sim minha caveira. E esse Leandro PS que está dizendo que eu continuo empregado porque eu dou o resultado e fico feliz de ser reconhecido pelos meus empregadores. É por isso que eu estou empregado. Mas não significa que governo nunca pediu meu emprego. Não significa que governo nunca pediu minha cabeça. Então, assim, o mérito do meu empregador não ter dado ouvidos a um governo que pediu minha cabeça não significa que eu não sofri perseguição e que essa perseguição não foi abusiva e autoritária. Então, é um negócio, o cara vem e pede sua cabeça. Se o seu chefe fala, eu gosto do Feltrin porque ele dá resultado e é um cara bacana aqui dentro, eu não vou ouvir o presidente tá pedindo a cabeça do Feltrin, significa que o presidente não pediu sua cabeça ou significa que o mérito é do cara que reconheceu o seu valor? Então é de uma ignorância gigantesca. Provas eu tenho, mas sabe o que acontece? O Leandro PS é o tipo de cara que
para justificar a mentira de um político, vale qualquer narrativa, qualquer coisa. Por mais provas que tenha. A gente tem tudo documentado, de todas as vezes que eu fui perseguido por PT, esquerda e direita. Bolsonarista cerceou minha liberdade, pediu minha prisão. Tá? O PGR, o Aras do Bolsonaro, procurem no Google, pediu minha prisão. Sabe e aqui é curioso, viu, Feltrin? Porque eu tô falando muito, Feltrin. Não, por favor, cara. Para mim é uma honra aqui. Mas sabe o que é curioso? Quando eu critiquei o Bolsonaro porque ele não cumpria as promessas dele, e aliás é um covarde, né? Você vê que ele sobe aqui no trio elétrico e fica ameaçando o Xandão. O Xandão! Dane-se Alexandre de Moraes. Aí quando ele vai na frente do Alexandre de Moraes, ele... Posso te chamar para ser meu vice? É um covarde completo, né? E isso foi assim, o Bolsonaro é um cara que surfou muito na onda da quebra de hegemonia, da Lava Jato, eu sou um dos caras que sempre levantou a bandeira contra o politicamente correto. Bolsonaro surfou nessa onda, surfou na onda do Paulo Guedes, cagou para todas essas bandeiras, rifou o Brasil pro filho dele não ser preso, não ser investigado, e tem tonto que ainda defende. Sabe o que acontece com o Eduardo Bolsonaro? Tá lá na Disney, vivendo às custas de dinheiro público, de mesadinha do papai. E você, meu amigo, tá aqui. E você ainda defende essa família. Você tá aqui. O cara tá lá na Disney, lá falando que os Estados Unidos tem que taxar o Brasil, e o idiota tá aqui. É isso aí, Então, enquanto o público não entender que a classe política, o Bolsonaro, o Lula, o PT tá cagando para ele, isso não vai mudar. E não vai mudar. Não vai, porque o político usa um tonto igual esse. Usa a população. Vocês estão doidos, cara. Eu quero conversar com você uma coisa faz muito tempo. É sobre você... É a primeira vez que eu vejo fumando numa live. Isso é um corrido? Isso é um corrido? Não, pode fumar. Isso é um corrido. Um charuto aqui, pô. Mas é um corrido? Esse aqui é um Patargas que eu ganhei de aniversário, né? Você fuma charuto? Eu nem sei fumar charuto. Eu vou te dar charuto que eu tenho. Deixa eu perguntar para você, qual que é a tua história com a religião? Sua família era batista? Você começou a frequentar a igreja? Eu sempre quis saber disso. Não. Minha família... Eu cresci em lar católico de ambos os lados, né? Pra você ter ideia, minha avó era beata de igreja. Ficava indo na igreja Nosso Senhor do Bonfim, ali no Parque das Nações. Minha avó era igreja o dia inteiro, todo domingo. A vida dela era igreja católica. E o meu avô... Isso minha avó, mãe da minha mãe, né? Já o meu avô, pai do meu pai, veio da Itália para o Brasil, fugindo da guerra, e ele era artista, pintava igreja, e meu avô, pai do meu pai, pintou igreja no Brasil inteiro. Se você vier aqui aquela igreja que tem do lado do Extra, aqui na Brigadeiro, meu avô que pintou. Se você entrar lá, você vai ver a assinatura Gentile ali, meu avô que pintou. Você vai para Americana, aquela igreja americana que tem as estátuas lá em cima, dentro, meu avô que pintou. Meu avô viajou o Brasil pintando igreja. Nossa, que coisa curiosa. Então, a família por parte de pai sempre foi extremamente católica, né? Meu avô veio da Itália, pintava igreja aqui, e a família por parte de mãe também sempre foi muito católica. Mas eu com 14, e eu sempre cresci respeitando muito a Bíblia, respeitando muito, mas eu confesso que eu fui expulso do catecismo. Eu tentei fazer o catecismo, moleque, me expulsaram, porque eu questionava muitas coisas, e a catequista lá não sabia responder, muita Você coisa. não fez primeira comunhão? Não fiz, porque eu comecei a frequentar, eu tentei 2 vezes fazer catecismo, e eu comecei a ler a Bíblia no catecismo, de fato, né? Eu cresci muito com histórias bíblicas que eu achava legal. A gente também, na minha época, na sua também, a gente cresceu muito vendo filme do Moisés, do Charlton Heston. Na época não, você tem idade para ser meu filho. Não, mas eu sei que quando a gente tem uma coisa aqui que é o seguinte, as coisas, os filmes, as referências começaram a ficar mais dinâmicas na TV depois dos anos 90 para frente. Mas eu, que sou dos anos 80, eu cresci assistindo Jerry Lewis na Sessão da Tarde, que é um filme dos anos 60. Hey, Geraldine! Isso. Eu cresci assistindo o Charlton Heston como Moisés, que é um filme dos anos 60, dos anos... Então, faziam muitos épicos bíblicos nos anos 50, 60, que eram as coisas que passavam na Sessão da Tarde, quando eu tinha 5 anos, 6 anos, eu cresci assistindo, né? Então, quando eu entrei no catecismo, moleque, foi aí que eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a questionar muitas coisas da Bíblia para minha catequista. E ela ficava brava que eu questionava.
porque eu achava algumas contradições que para mim pareciam contradições. E aí eu fui expulso do catecismo. Só que eu sempre respeitei muito a Bíblia, e sempre procurei um lugar que tivesse a ver, assim, que eu via que se encaixava com as coisas que eu lia na Bíblia. Em um determinado momento, quando eu tive 14 anos, eu comecei eu comecei a pesquisar tudo que é religião. A gente pode falar de qualquer religião que você quiser. Que eu passei minha adolescência. É o amor da minha vida, é o que eu mais estudei na minha vida. Eu Tudo que você adoro imagina. isso. E aí eu fui parar numa igreja batista, né, de bairro, no Lá em Parque Santo André. No Parque Novo Oratório. Gostei do que eu ouvi, comecei a frequentar e passei minha adolescência lendo a Bíblia, estudando, gostava muito. E meu pai e minha mãe não gostavam que eu ia, né? Porque tudo católico roxo, né? E crente. Pois é. Hoje o crente é mais normalizado, né? Mas antes todo mundo odiava crente. E aí. Hoje esquerda odeia crente, né? E católico. Antigamente quem odiava crente era todo mundo, inclusive católico, É né? Porque, verdade, é verdade. né? Minha mãe, a minha família É, odiava. é. E aí meu pai e minha mãe começaram a falar que estavam fazendo lavagem cerebral na minha cabeça, que eu ia lá, e começaram aí escondido para ver o que estavam fazendo lavagem cerebral na minha cabeça, mas de tanto eles irem lá para ver o que estavam falando, eles acabaram se convertendo. Que engraçado, porque assim, minha mãe era organista de igreja, então eu cheguei a ser coroinha e ia para ser sacristão, mas eu exigia, quando era criança, isso com 4, 5 anos, para ir nas férias, tinha a escolinha batista. É, E aí eu ia em São Caetano, se não me engano, ficava ali no bairro Santa Paula também, e a gente cantava tudo, né, com a cabecinha junto, né, João, Pedro, André, essas coisas, e a gente pegou tudo piolho, por causa da cabecinha junta que ficava. é. Que mais você estudou que outras religiões você estudou? Então, mas na época que eu frequentava a Igreja Batista, eu sempre gostei muito de comparar as coisas à luz da Bíblia, né? Porque a referência que eu tenho é a Bíblia, então eu sempre entendi assim: ninguém sabe de nada. Não acho que não existe religião 100% certa, né? Mas a que tiver mais de acordo com a Bíblia aqui, eu acho que é melhor. E sempre fui pesquisando as religiões, o que Testemunha de Jeová fala a respeito da Bíblia, o que muçulmano fala, o que católico fala, o que batista, presbiteriano, qual a diferença de uma religião para outra, Umbanda, Allan Kardec, e eu li de tudo, cara. Sempre tentando entender como se conectava as coisas com a Bíblia, cheguei à conclusão que o importante é o caminho, a verdade e a vida para mim é Jesus, né? Eu chego à conclusão que existe um Deus só, que é o Deus de Israel mesmo, que chamou os patriarcas e tal. Yavet. E o que esse aí, é o YHWH, né? E aí só que o que acontece? Quem me levou a conhecer esse Deus foi todo o trabalho de Jesus, né? Se eu não tivesse o mundo cristão, ninguém ia chegar para mim e dizer que aquele Você é o não Deus acha real. possível a pessoa conseguir vamos dizer, a salvação fora do caminho de Jesus? Porque Jesus é de 2000 anos, por exemplo, Jesus Krishna é 4.000, Buda são 5.000. E as pessoas que vieram antes de Jesus, elas não têm chance de se salvar? Exatamente, é o tipo de coisa e pensamento que eu passei minha adolescência toda me perguntando, lendo, indo atrás, essas dúvidas, o que acontece depois que morre, porque tem céu, tem inferno, tem purgatório, a gente só dorme, o que é a ressurreição, e quem nasceu antes de Jesus, se só dá para salvar por Jesus, e quem morreu antes de Jesus vir, como é que fica? Exatamente. Esse é o tipo de coisa que eu gastei minha adolescência toda lendo, procurando, intrigado, né? Isso foi o tipo de coisa que eu cresci sempre intrigado e que fez eu sempre pesquisar e conversar com todas as religiões, e eu gosto muito disso. Depois de velho, o que acontece? Quando a gente é mais novo, neófito, né? Para quem não sabe o que é neófito, neófito é o O recém-convertido. gafanhoto. E em qualquer coisa tem neófito, em religião, em ideologia política. O cara pega e lê meia dúzia do Marx, ou lê meia dúzia de autor conservador e vira o cara mais chato do mundo. Ele vira o bolsonarista que sabe de tudo, ou Petista que sabe de tudo. ou o lacrador que sabe de tudo e quem não pensar igual ele é inimigo. Então, esses geralmente são os neófitos, né? E tem isso em religião, em visão política. Então, quando eu era mais novo, me empolguei com a Igreja Batista, com a religião,
de certo momento, ainda mais adolescente, que já acha que sabe tudo, você acha que sabe tudo. Mas quanto mais velho eu fico, Feltrin, mais eu vejo que eu não sei nada, né? Mais eu vejo que o melhor que você tem a fazer é entender o core, a essência, o core, assim, a essência. O core, o núcleo. O core, o C-O-R-E, o core do que Jesus, o núcleo do que Jesus vem ensinar. E muitas coisas nós nunca vamos entender. A gente pode. O Paulo diz isso, né? Hoje a gente olha como se olhasse para um espelho embaçado, sem entender direito todas as coisas. Mas o importante, o básico está ali. Ame seu próximo como a você mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Se você, no mínimo, fizer isso, o resto se resolve, se fecha, né? Mas o Paulo também falava, né? Por que eu faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que quero? Quer dizer, a gente não consegue amar o próximo. Eu mesmo estava falando aqui que dá raiva do brasileiro em geral hoje, que está elogiando até a criação de imposto. É uma ignorância. A gente chegou nesse ponto. Isso é uma ignorância gigantesca, né? Mas ser cristão é lutar contra a sua própria natureza todos os dias. Todos os dias eu acredito, eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, mas não consigo fazer. São Paulo. Isso é Paulo, mas essa é a vida, né? Então, assim, embora eu saiba o que é certo, embora eu não consiga fazer, eu continuo tentando, né? O cristão não é o que acerta sempre, é o que está lutando contra sua própria natureza, todos os dias, né? A gente tem que domar, nossa natureza é animal, falha e diabólica, né? E buscar Cristo é buscar a natureza elevada, que é difícil, é viver em luta não contra o próximo, mas contra você mesmo, né? Que a gente já fracassa quando a gente luta contra nós, ainda quer lutar contra o próximo, aí ferrou de vez. Curtiu? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!